Paz do Senhor, igreja. Amém. Coloque-se em pé no seu lugar. E abra a sua Bíblia em Abacuque 3, versículo 17. Floresça, nem que haja fruto nas videiras, ainda que o fruto da oliveira fale e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Podem se assentar. Glória a Deus. Essa palavra Deus me tocou muito para falar, porque durante a nossa vida a gente tem muitas circunstâncias ruins, muitas vezes tropeços que acontecem na nossa vida, que a nossa confiança em Deus muitas vezes fica oscilada, né? Muitas vezes a gente não confia 100% por falta de fé nossa. Por isso Deus fala muito comigo, para que nós possamos confiar e ser fiel em Deus, independente das circunstâncias. Será que nas nossas aflições nós confiamos no Senhor? Essa palavra fala que independente de todas as circunstâncias, que nós nos alegremos no Senhor. E é isso que nós temos que levar para a nossa vida. Não é uma circunstância ruim, um tropeço, uma dificuldade, a perda de alguém que tem que nos afastar da presença de Deus. Assim como em Filipenses, Paulo, apóstolo, naquele livro ele estava preso. E é um dos livros, é considerado um dos livros mais felizes da Bíblia. Porque Paulo fala que o ato dele estar preso não era algo ruim para ele, mas era algo que beneficiava a palavra do Senhor, algo que beneficiava o Evangelho de Cristo. Então, o ato dele ser preso não gerou reclamação para ele, não gerou algo ruim no coração dele, ele não reclamou. Pelo contrário, ele estava feliz de que aquilo de ruim que estava acontecendo com ele, na pele dele, passou frio, passou fome, com certeza devia ter sido torturado, né? Porque ele estava preso por pessoas inimigas, mas mesmo assim, naquela circunstância, ele não perdeu o propósito dele de estar ali pregando o Evangelho, o propósito dele de filho de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, a partir de pessoas como Paulo, discípulos de Jesus, que dificuldades não são algo que nos afaste de Deus, mas tem que ser algo que nos aproxime, algo que nós possamos pedir, Senhor, que mesmo com a tamanha dificuldade que esteja acontecendo na minha vida, Senhor, que mesmo a partir disso o Senhor me dê forças para que eu consiga guerrear contra aquilo. Assim como Jó, como todos conhecem, né? Ele era uma pessoa muito rica, ele era uma pessoa muito cheia de riquezas, ele tinha muito gado, ele tinha filhos. E de um dia para o outro ele foi provado. E tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu. Ele perdeu filhos, muitas pessoas zombaram dele. Nossa, que Deus é esse? Que Deus é esse que você serve? Muitas pessoas falam isso para nós, né? Quando nós estamos em dificuldade, nossa, que Deus é esse que faz essa provação para você? Mas ele foi uma pessoa que, independente de tudo aquilo que ele tinha perdido, ele só não perdeu uma coisa, que foi a fé em Deus. Ele, mesmo perdendo as coisas terrenas, ele se questionou muito a Deus. Por que é que eu estou passando isso? Por que isso está acontecendo comigo? E há muitas vezes coisas que a gente questiona Deus também. Perdão. Mas o sofrimento, muitas
muitas vezes é necessário para a vitória vir, para que o poder de Deus seja manifestado através da nossa vida. Ai, meu Deus. E o Senhor me tocou muito nessa palavra, porque a gente às vezes é muito fraco, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente já vai questionar a Deus: Deus, por que isso está acontecendo comigo? O Senhor não me ama? O que é isso que eu estou passando? Por que eu estou passando por isso? E era algo que eu queria passar para você hoje, que independente das circunstâncias que aconteçam na sua vida, independente se seja algo material, espiritual, algum ente, uma pessoa da sua família que você perdeu, ou uma situação que você passa na sua vida, que coisas assim não atrapalhem você de se fortificar em Deus, de buscar a Deus e Ele sempre ser o Senhor da sua vida. Que a gente viva possa não só servir pra gente de ensinamento para nós, mas aquilo que a gente viva, tudo que a gente vive gera um testemunho, seja bênçãos, seja batalhas que a gente ganha e que a gente possa dar de testemunho para outras pessoas. Aleluia. Nós não estamos nessa terra por acaso, mas assim como Paulo, ele tinha um propósito e nós temos um propósito para cumprir aqui. E que a partir das dificuldades, a partir das bênçãos que acontecem na nossa vida, que pessoas possam ser abaladas por aquilo que aconteça, não de ruim, mas que nós vencemos a luta, nós vencemos a guerra, nós vencemos as circunstâncias, porque nós temos um Deus maior, um Deus em que nós temos que depositar a nossa confiança, um Deus que nós temos que depositar a nossa fé, e que nós não sejamos pessoas fracas, que nós desistimos na primeira circunstância, mas que o Senhor possa ser a nossa rocha, aquele que nos guia num caminho que a gente possa pensar que está escuro, mas Ele é a luz da nossa vida, Ele é o caminho e a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos ser fiéis a Deus nos seus propósitos e que por mais difícil que seja, que nós possamos confiar em Deus, porque é na dificuldade muitas vezes que o Senhor trabalha, é na dificuldade que o Senhor nos fortifica e é na dificuldade que nós possamos ajudar outras pessoas a vencer a batalha que nós já vencemos. Então por isso, essa noite, que nós possamos nos fortificar em Deus, nunca fraquejar, nunca reclamar, mas nós agradecermos todos os dias, porque só de nós estarmos vivos hoje já é um testemunho. Amém? Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença. Que cada um que está aqui nesta noite, Pai, aqueles que estão assistindo a live, aqueles que por alguma aventura não puderam estar aqui presentes, Senhor Jesus, te pedimos, Pai, que o Senhor possa tocar em nós. Coloque em nós, Senhor Jesus, confiança, coloque em nós fé, Pai, sabedoria, para que em todos os momentos, Senhor Jesus, de dificuldade, de bênção, de alegria, de tristeza, Senhor, o Senhor nos fortifique, o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê conhecimento, o Senhor nos dê o caminho. Que nós possamos, Senhor Jesus, ser vasos cheios do Seu óleo, Pai, e que nós possamos ser cheios da Tua presença. Coloque em nós, Senhor Jesus, sabedoria,
Enche esse lugar.
Enche a minha vida.
Graças a Deus. Vamos ouvir a palavra do papai? Aleluia. Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 19. Nós estamos aprendendo sobre o Espírito Santo. E é só o Espírito Santo que pode tratar conosco, não é verdade? Ele é maravilhoso. Êxodo 19. Nós estamos nos dias em que os apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar, aguardando a descida do Espírito Santo. E ele veio num dia de uma festa chamada Pentecostes, ou Shavuot, ou semanas, ou colheitas, tudo isso, né? Então, também é chamada festa da Semana das Semanas. Isso nós vamos observar um pouquinho hoje. E quinta-feira nós vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém. Nós entramos no mês chamado mês de Sivan. E esse mês é um mês muito importante. E no dia 6 desse mês é o dia do Pentecostes. Mas olha aí. No terceiro mês, quando os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia entraram no deserto de Sinai, porque haviam partido de Refidim e chegaram ao deserto do Sinai, e tinham acampado no deserto, e ali Israel acampou diante do monte. Moisés subiu a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim dirás à casa de Jacó, e falarás aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz, guardares o meu pacto, então sereis meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. Sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Moisés veio, chamou os anciãos do povo, colocou diante de suas faces todas as palavras que o Senhor lhe ordenara. E todo o povo respondeu unido e disse: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: eis que eu virei a ti em uma densa nuvem, para que todo o povo ouça quando eu falar contigo, e creia que em ti para sempre. E Moisés disse as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e faze com que lavem as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá e à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Até aqui. Amém? Querido e amado Senhor, obrigado porque estamos em Tua palavra, diante de Ti, desejosos para aprender de Ti, por saber o que o Senhor tem preparado para nós, o que o Senhor tem determinado para nós esta noite. Limpa, Senhor, o nosso coração, perdoa os nossos pecados, lava-nos, Senhor, essa noite com o sangue do Cordeiro Jesus, e pedimos ao Senhor, em nome do Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras e o coração para entendê-la, e que ao amado Espírito Santo abra as Escrituras de uma maneira poderosa, porque nós queremos, Senhor, aprender de Ti nesse tempo, aprender aquilo que está, meu Pai, determinado para esse círculo poderoso, para que o Teu nome seja engrandecido. Mova a Sua presença, mova os Seus anjos, mova a Sua vontade, mova neste lugar, ó amado Senhor, amado Espírito Santo. Amém. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus. Muito bem, nós vamos fazer uma comparação, um paralelo
entre o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai e o Monte Sião, de tudo o que aconteceu. O Monte Sião é onde fica, né, Jerusalém está ali, Moriá, Monte Sião, Monte das Oliveiras, tudo ali, né, vários montes ali. Moriá é um pouco mais alto, mas são vários montes ali. E aqui o Senhor leva o povo diante do Monte Sinai. 3 meses levou, desde que eles saíram do Egito, para que eles chegassem no Monte Sinai. 3 meses. E é exatamente o que se conta da Páscoa para a chegada do Pentecostes, né? Desde o Pêssar, que é hebraico, e o Shavuot hebraico, que é também conhecido. Então veja que Deus, tudo que Ele faz é organizado. Então ali, né, no Egito, Ele estabeleceu a Páscoa, foi a primeira Páscoa. E lá no Monte Sinai foi o primeiro Pentecostes. Foi lá no Monte Sinai. E ali Ele foi estabelecendo as suas festas, mostrando para o povo de Israel uma sequência, que eu poderia falar assim, ó, rota do Messias. Aleluia. A rota do Messias, a programação do Messias, porque cada festa mostra uma rota do Messias que Ele cumpriria. 4 já cumpriu, faltam 3. Então é uma rota do que aconteceria, do que Ele cumpriria. Por isso que é chamado de convocações ou festas proféticas. Profética é algo que vai acontecer. Então Jesus já cumpriu uma parte, cumprirá a outra parte. Quando? Não sabemos. Assim como ninguém sabia quando Ele cumpriria as 4 primeiras, que é o Pêssar, Páscoa, a festa do Matzah, pão sem fermento, o Bicurim, que são as primícias, e o Shavuot, que é o Pentecostes. Então, nós não sabíamos, eles no passado não sabiam, e hoje nós não sabemos quando será o dia que Ele vai cumprir as que faltam. Então veja, aqui Ele leva o povo para o Sinai, para que Ele possa se manifestar. Aleluia. Então fico eu pensando, amados, lá no Jardim do Éden, Adão falava com Deus. Adão ouvia Deus. Deus falava com Adão. Falava com ele. Quando eles foram expulsos do paraíso, Deus passou então a falar através de profetas. E ali, quando Ele leva o povo para o Sinai, Ele fala para Moisés: eu vou falar e o povo vai ouvir. Para que eles saibam que você é o meu escolhido, que eu escolhi você, que eu falo realmente com você. Então ali Deus queria falar novamente com o povo. Você já parou para pensar se você estivesse ali no seu trabalho, ou na rua, dirigindo, ou andando, ou fazendo algum serviço dentro da sua casa, e de repente Deus falando com você? Aleluia. Você ouvindo claramente, porque Deus sempre fala, mas ouvindo como você está me ouvindo. Era isso que Deus queria. Deus queria falar novamente com o povo. Então ele disse: olha, Moisés, santifica o povo, manda o povo se lavar, tomar banho, lavar a roupa, se santificar, porque ao 3º dia, ó, coincidência, será? Ao 3º dia eu vou descer. Lembra que Jesus ressuscita ao 3º dia. E quando se fala 3, a Bíblia é uma mudança de estado. Nós já aprendemos isso aqui. Então ali Deus também queria mudar o estado, mostrar a situação e mudar a situação. Porque Ele diz: vocês são meu povo, eu escolhi vocês. Vocês sabem por que Deus escolheu Israel como um sacerdócio, como uma nação santa? Para que eles pudessem anunciar a todas as nações, aleluia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus chama a nação de Israel para manifestar o seu poder, para se revelar a eles, para que eles fossem uma nação missionária e anunciasse a todos os povos quem era o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que através
desse povo viria o Messias, que através deste povo se anunciaria aquilo que o Pai, o Todo-Poderoso, queria manifestar. Aleluia. Então a palavra de Deus diz que Deus desce, uma nuvem densa, escura, raios, relâmpagos, trovões, a terra tremeu. E Deus começa a falar com o povo fica apavorado, o povo fica desesperado. E diz: Moisés, fala para Deus não falar com a gente não. Fala para Deus falar com você, você fala com a gente, olha. Até hoje, os judeus se arrependem do que foi feito lá. Eles pedem para Deus perdão do que fizeram lá, dessa palavra. Então Deus, Ele se manifesta. E mesmo sendo uma festa de colheita, não houve colheita de grãos naquele dia. Mas Deus se manifesta dizendo: colheitas de almas. Aleluia. Colheita de vidas. Aleluia. Para que então depois, quando eles entrassem na terra prometida, eles fizessem isso. Então nesse dia se traz as primícias na casa do Senhor. As primícias da plantação, o primeiro frutinho, amarrava-se uma fitinha vermelha nesse fruto, e quando acontecesse a colheita, aquele primeiro fruto era colhido, e eles faziam uma peregrinação, porque é uma festa de peregrinação. Das 7 festas, 3 eles tinha ali o dever de estar em Jerusalém, a Páscoa, essa, e também o Sucote, as cabanas. Essas 3 festas eles tinham que estar lá em Jerusalém, todo o povo. Então eles pegavam o fruto, colocavam, enfeitava carroças com flores, com aquela colheita das primeiros frutos de todo tipo de colheita. Eles colocavam ali e eles iam cantando com seus carros de boi, com as suas carroças, até Jerusalém, entregava na mão do sacerdote aquela primícia, porque a primícia é dada ao sacerdote, e esse sacerdote pegava o ramo, e ele sacudia com a mão direita ali aquele ramo, e abençoava aquele povo, as pessoas que estavam ali com aquela colheita, para que o Senhor abençoasse, que houvesse uma colheita abundante, que houvesse a bênção na terra, a bênção dos frutos da terra. Então Deus estabelece ali, no Monte Sinai, tudo isso. Mas no Monte Sinai também é chamado da festa da Torá, a festa dos mandamentos, porque nesse momento Deus entrega a revelação da palavra. A Torá, para nós entendemos, no grego é Pentateuco, que significa 5 livros. Mas a palavra Torá no hebraico significa ensinamento. Aleluia. Direcionamento. Glória a Deus. Instruções, mandamento. Então veja como é bom saber um pouquinho, né, do original. Não sei tudo, um pouquinho, a gente sabe, tem uma revelação mais profunda. Aleluia. Não é verdade? Tanto é que, por exemplo, no livro de Êxodo, no hebraico é Shemot, que quer dizer nomes. Aqui Deus está colocando nome neles. Nome nele. Qual que é o nome? Israel. Qual que é o nome? Meu povo. Aleluia. Meu povo escolhido. Meu povo eleito. Aleluia. Nação de sacerdotes. Nação santa. Então Deus está te escolhendo e te dando um nome. Aleluia. Filho de Deus, filha de Deus, príncipes, princesas, Glória povo de Deus, povo eleito, povo escolhido. Aleluia. Então Deus se manifesta assim. Deus se revela assim. E o mais interessante de tudo isso é que no original
fala que eles viram a voz. Como é que se vê voz? Eles viram a voz. E ainda outro fala assim, viram as vozes. Deus tem uma voz só. A voz de Deus é como voz de muitas águas, não é que a palavra fala? Só que o que os sábios falam é que quando Deus começou a falar, foram vistas fogo, foi visto fogo, labaredas de fogo. E primeiro uma labareda de fogo. E dessa labareda se dividiu em 70 labaredas, como línguas. Está associando já? Línguas. Aleluia. Quando o povo de Israel sai do Egito, com eles sai, segundo os judeus, 70 nações, pessoas de 70 nações saíram com eles, porque se voltaram, se converteram ao Deus de Israel pelas maravilhas que ele fez no Egito. Então, segundo, porque existe a Torá falada, que é chamada Torá neural, que é passada de pai para filho, e existe essa Torá escrita, que são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que também tem outros nomes no hebraico. Então tudo isso foi escrito. Quem escreveu esses livros? Moisés, isso aí. Moisés escreveu, porque antes era só falado. Moisés então põe no papel não, porque naquela época não era papel assim, põe escrito, nos rolos, nos pergaminhos, nas tábuas feitas de barro, que era assim. Então ele escreveu, mas existe a Torá falada, que é passada de pai para filho, de geração em geração, que hoje tem muito escrito hoje, mas antigamente não. Então tudo isso eles falam, que cada pessoa de cada nação que estava ali no deserto, junto com o povo de Israel, que saiu do Egito, viu e ouviu na sua própria língua. Aleluia. Então Deus começou ali, ele falou os 613 mandamentos, que tem os deveres e tem as obrigações. E dentro desses 613, nós conhecemos mais assim forte os 10 mandamentos, que falam do relacionamento com o ser humano com Deus e o ser humano entre si, que faz exatamente esse sinal, o sinal da cruz. Os 5 primeiros, você e Deus, e os outros, você e o seu semelhante. Então veja que Deus, ele ali fala tudo, ele anuncia tudo. E Deus queria falar, Deus queria continuar falando, e o povo ouvindo, o povo ficou apavorado de ser Moisés. É melhor Deus falar só com você, nós vamos obedecer. E o povo deu muito trabalho para Moisés. Mas Deus amou o povo. Então esse tempo é o tempo em que eles comemoram o fruto da terra, que os mais conhecidos são 7 frutos. É o figo, a cevada, a romã, o trigo, a tâmara, a uva e a azeitona. Nesse período também se come alimentos à base de leite. Depois, quinta-feira, a gente vai falar sobre isso, só citando agora. Então veja que esse período é um período extremamente importante. Abra comigo Deuteronômio, capítulo 26. Esse tem que falar devagar para não errar o nome, né? Capítulo 26, versículo
1. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Esse é facinho de achar, faz parte da chamada Torá, né? Aleluia. Capítulo 26, versículo 1 diz assim, até o 5. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá como herança, e a possuíres, e nela habitares, e que tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que trará da tua terra para que o Senhor teu Deus te dá, e as colocarás em um cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolherá, porque o templo ainda não era construído, né? Para ali colocar o seu nome. Irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dirás a ele: eu professo neste dia ao Senhor meu Deus, que cheguei à terra que o Senhor jurou aos nossos pais que nos daria. E o sacerdote tomará o cesto da sua mão e colocará diante do altar do Senhor, e falarás e dirás diante do Senhor teu Deus, o Ciro ou arameu, pode estar na sua Bíblia assim. Está falando de Jacó, isso aqui é uma citação de Jacó. Prestes a perecer foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com poucos, e eles se tornaram uma nação grande, poderosa e numerosa. É aqui. Então essa é a oração que era feita. O sacerdote pegava aquilo lá e orava desse olha, não é? A pessoa fazia essa oração junto com o sacerdote. Então aqui mostra a importância de apresentar os frutos a Deus. Era o que Deus pedia, era o que Deus determinava. Veja aí, deixa eu falar algo bastante importante. Toda festa, as 3 principais festas nesse sentido, Páscoa, Pentecostes e das cabanas, elas tratam com o ser humano. A Páscoa fala do corpo, é a cura do corpo. Mas o Pentecostes é a cura da alma. Aleluia. Então nós estamos no período que Deus quer curar a nossa alma. Aleluia. A alma é onde estão o quê? Nossas emoções. Aleluia. Nossos sentimentos. E às vezes a gente acha que nosso sentimento está no coração. Mas você sabe a tradução correta, da onde habita o coração, habita os sentimentos, melhor dizendo, é nos rins. Agora você consegue entender os sentimentos em vez do coração dos rins? Mas a tradução fala exatamente assim, os rins. É onde habita as emoções. Olha que interessante. A gente sabe pouco, né? A gente sabe pouco. Às vezes eu aprendo umas coisas diferentes que Deus vai mostrando, a gente vai estudando. Eu falo, nossa Senhor, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Então a gente tem que fugir do básico e entrar no profundo, né, irmão? Entrar lá no profundo. Aleluia. Isso aqui que eu estou falando para você é um livro que eu estou escrevendo. Aleluia. É só um pedacinho. Aleluia. É só um pedacinho. Glória a Deus. Amém. Eu estou escrevendo esse livro, você tem noção quantos anos? Deixa eu ver, deixa eu contar, deixa eu fazer as contas. Desde 2000 e... acho que 2013, 2012, alguma coisa assim. Então, veja, tem um bom tempo, né? Então, vamos lá. E aqui, esse livro também, essa festa, melhor dizendo, também é uma festa em que se lê o livro de Ruth. Já vou me aprofundar um pouquinho sobre a cura da alma. Sobre o livro de Ruth. Porque Ruth é o símbolo daquilo que Deus quer fazer através da nação de Israel. Alcançar as outras nações. Aleluia. Ruth era uma judia? Não. Não, era uma gentia.
Gentio é todo aquele que não é nascido judeu. Eu sou, você é, e assim vamos. E ela representa a salvação dos gentios através do povo de Israel, porque a palavra de Deus diz que a salvação vem pelos judeus. Jesus disse isso. A salvação vem pelos judeus. Aleluia. Então, quando ela chega em Israel com a sua sogra, Noemi, ela chega exatamente nessa festa. E ela vai lá, né, um período de colheita, e ela vai lá aonde está o campo de Boaz, e no futuro depois ela se casa com Boaz e gera Jessé, que gera Davi. Aleluia. Ela foi bisavó de Davi. Davi nasceu também numa festa de Shavuot e ele morreu também numa festa de Shavuot. Olha que interessante, né? Então veja, mostra o quê? A frase é o quê? O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Então o objetivo é esse da nação de Israel. Que todos conheçam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que se lê esse livro nesse período. Se estuda esse livro. Às vezes eles passam ali a noite toda do Pentecostes, a noite inteira, estudando a Torá e principalmente o livro aqui de Ruth. Não é interessante? Amém. Não é interessante? Deus, ele tem exatamente isso. Então essa é a missão de Israel. Levar a revelação do Deus vivo a todas as nações. Aleluia. Uma curiosidade dos mandamentos que, né, Deus deu ali, da chegada da Torá, é a celebração da Torá, a celebração da entrega da palavra de Deus nessa festa. E olha que interessante, aqui fala assim, havia mandamentos que separavam, que era só para Israel. Há mandamentos até hoje que é só para Israel, né, que é a Torá. Mas 99% dos mandamentos da Torá são para as nações. Aleluia. Então, quando às vezes a pessoa fala assim, isso aí é só para os judeus. Não. Isso não é só para os judeus. Eles foram escolhidos para transmitir a palavra, para anunciar os mandamentos. Mas 99% dos mandamentos é para mim, para você, para todas as nações da terra. Algumas coisas só que são para eles, que daí é dos judeus, é deles, algo que Deus falou com eles. Mas toda a palavra ali, todos os mandamentos, 99% para nós. Entendeu? Amém. Entendeu? Recebeu? Amém. Muito bem. Então a voz do Sinai, ela ressoa ainda hoje. A voz que Deus falou no Sinai, ela ainda ressoa. Então imagina comigo assim, existem as ondas sonoras. Então se você liga o rádio, tem ondas sonoras. Se você liga uma televisão, tem ondas sonoras. Se você fala, a tua voz é uma onda sonora que ela vai chegar em algum lugar. Você sabia que toda palavra que você fala, ela continua por anos ressoando? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com fala. Não é fácil, né? Às vezes a gente segura muito. Ela soa. E ela pode encontrar um lugar e ela pode ir com uma pessoa. Aquela voz que Deus falou, ela continua Aleluia. ressoando, Aleluia. procurando alguém para receber. Glória a Deus. Os mandamentos para receber o direcionamento. Aleluia. Aleluia. Então vamos agora para Sião. Vamos fazer essa comparação em Sião. Vamos lá. Abra comigo a palavra do Senhor
E Jeremias 23, 29. Jeremias, cadê você, Jeremias? Procura Jeremias aí, povo de Deus. Vamos lá. Jeremias 23, 29. Olha o que essa palavra fala ao nosso coração. Jeremias 23, 29 diz assim a palavra do Pai: e não é minha palavra como um fogo, diz o Senhor, como um martelo que quebra a rocha em pedaços? Portanto, eis que eu sou... desculpa, só o versículo 29. Então veja, Deus falando aqui, Ele está dizendo que a palavra dele é como Fogo. O que eles viram lá? Fogo. O que o povo lá que estava reunido no mesmo lugar viu? Fogo. A palavra dele. A palavra dele. E essa palavra, ela pode mudar totalmente a nossa vida. Totalmente. Veja o capítulo 31, versículo 31 de Jeremias. Já que estamos aqui, vamos aproveitar. 31. Até o 37. 31, olha isso. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com os seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram meu pacto, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Porém, este será o pacto que eu farei, com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei minha lei no seu íntimo e escreverei nos seus corações e serei o seu Deus e eles serão meu povo. Eles não ensinarão mais cada homem a seu próximo, cada homem a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos conhecerão a mim, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois eu perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz durante o dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz durante a noite, que divide o mar quando as suas ondas rugem. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Aleluia. Se aquelas ordenanças desviarem-se diante de mim, diz o Senhor, então a semente de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se o céu acima pode ser medido e os alicerces da terra explorados abaixo, eu também rejeitarei toda a semente de Israel por tudo que eles fizeram, diz o Senhor. Ou seja, não tem como rejeitar. Então veja que Deus está falando mais uma vez sobre as instruções, os seus mandamentos, que Ele vai gravar no coração, que Ele vai estabelecer algo aqui dentro, que não pode ser tirado nem apagado, que Ele vai perdoar os pecados e esquecer. Aleluia. Então Ele está dizendo: não tem como eu deixar de amar Israel. Resumindo isso aí, como não tem como Deus deixar de amar você. Obrigado, Senhor. Saúde. Desculpe. Amém. Para você também. Então não tem como Deus deixar de te amar. Aleluia. Mesmo que às vezes a gente seja pessoa um pouquinho difícil. Não é verdade? Abra ainda comigo Isaías 49, 6. Veja aí. Aleluia. Vamos lá. Santo é o Senhor. Isaías 49, 6. Opa. Diz assim a palavra do Senhor: olha isso. E ele disse: isto
coisa de pouca importância, que tu sejas meu servo para levantar as tribos de Jacó, para restaurar os preservados de Israel. Eu também darei a ti por luz para os gentios, e a fim de que tu possas ser a minha salvação até o fim da terra. Assim diz o Senhor, Redentor de Israel, seu santo, para aquele a quem o homem despreza, para ele a quem a nação detesta, por um servo de governantes. Reis verão e levantar-se-ão, príncipes também adorarão por causa do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, e ele te escolherá. Aleluia! Você viu por que Deus levantou Israel? Para levar a salvação às nações. Obrigado. Porque Jesus viria deles, veio deles. Vamos lá para Isaías 60. Isaías 60. Aleluia. Versículo 1. Olha isso. Olha isso. Levanta-te, resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Porquanto eis que a escuridão cobrirá a terra, e dessa escuridão o povo. O Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti, e a glória dele será vista sobre ti. Aleluia. E os gentios virão para a tua luz, e reis para o brilho do teu levantar. Ergue teus olhos em todas as direções, e ao teu redor e vê. Todos eles reúnem-se. Eles vêm a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão levadas nos braços ao teu lado. Então tu verás e ficarás radiante, teu coração temerás e se regozijará, porque a fartura do mar será trazida a ti, as forças dos gentios virão a ti. Aleluia. Está falando das nações, gentios são as nações. Então veja, o Senhor estava falando da gente. Glória a Deus. Está falando de nós. Amém. Obrigado, Senhor. Então tudo isso tem a ver com o Pentecostes, sim. Porque é uma festa que traz manifestação de salvação de almas. Glória a Deus. E que Deus iria resplandecer a sua luz, a sua glória sobre eles. Agora, Atos capítulo 2, versículo 1. Fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Depois de 10 dias que Jesus havia subido aos céus, eles estavam ali guardando, e que fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Ele se manifesta ressurreto a eles. Só para receberem o Espírito Santo. E quando eles estão ali, orando, reunidos ali, 120 pessoas, veja, irmãos, Jesus falou para todos ficarem lá. 500 viram Jesus subindo aos céus, mas só 120 estavam lá reunidos. Cadê os outros? O que aconteceu com os outros? Não permaneceu. Teve 2 que estavam indo embora, Jesus foi para volta lá no caminho de Emaús, volta. Cadê? Não sabemos. Só 10 dias, irmãos, depois. Entende? Como nós precisamos ser perseverantes até Aleluia. que ele venha. A frase é sempre essa. Até que ele venha. Perseverantes. Às vezes a gente passa por lutas, dificuldades, problemas, desânimo, fraqueza. Mas a gente não pode se afastar dele. Às vezes o coração fecha por algumas questões, fica nervoso por outras, fica com raiva por outro, fica isso, acontece muita coisa. Mas a gente não pode deixar de ficar, de permanecer, de fazer o que ele está pedindo. Porque toda a entrega dos mandamentos, a entrega da Torá, a entrega da dádiva de Deus, que tudo isso é celebração da dádiva, celebração da entrega da Torá, do mandamento,
é celebração. Eles estavam ali reunidos, fechadinho, no cenáculo, né? Um lugar ali fechadinho. E aí é um vento, um barulho como um vento, impetuoso. Entra lá. Entra lá. E aí eles viram línguas como que de fogo. Irmãos, eles já sabiam que aquilo que eles estavam vendo tinha a ver com o que aconteceu no Sinai. Aleluia. Eles já sabiam. Por quê? Porque eles são judeus. Eram judeus. Porque eles guardavam os mandamentos, guardavam as festas, fazia convocação, porque a festa é um encontro que Deus marcou do roteiro do Messias. É um encontro. Imagina Deus marcar um encontro com você, mandar um convite para você e você não comparecer. É isso. É um encontro. Olha, tem 7 momentos durante o ano que eu vou me encontrar com você. O que você acha disso? Irmão, você chegaria atrasado, adiantado, ou você não iria, daria uma desculpa, mandaria um representante, o que você ia fazer? Eu fico pensando, o que será que a gente ia fazer, né? Então eles estavam ali. Então quando esse mover do Espírito Santo veio, está falando o quê? De Sião. De Sião sairá a minha palavra. Não era mais no Monte Sinai. Agora já é ali na terra prometida, de Sião. E de Sião saiu. Aleluia. Alcançou aqui nossa vida, aqui nessa cidade. Obrigado, Na Senhor. cidade de Assis. Aleluia. Aleluia. Irmãos, lá é tão bonito. É lindo lá. O dia que Jesus vier reinar, é lá que vai ficar o trono dele. Então tem gente que não gosta de judeu. Moço, então, o cristão não gostar de judeu já é um problema, porque Jesus é judeu. E aí, como que faz? Quando ele for reinar, ele vai reinar onde? Em Jerusalém. E aí, como é que faz a pessoa que não gosta de judeu? Vai ficar onde? Vai ficar de fora. Os apóstolos não eram judeus. As pessoas não raciocinam um pouco? A igreja não foi colocada no lugar de Israel. Tem gente que fala, não, agora Deus rejeitou Israel, que agora a igreja... Não existe isso, irmãos. Biblicamente, isso aí é uma invenção de demônio, Satanás. A igreja tem que estar ligada a Israel. Amém. Porque a promessa veio deles Para nós. Não. Deus fala assim, agora eu não quero mais vocês, vou ficar só com a igreja. Não, essa noiva, eles são a noiva. Eles foram escolhidos primeiro. Aleluia. Eles foram escolhidos para anunciar a salvação para nós. Aleluia. Vou repetir que Jesus falou. Salvação vem pelos judeus. Para que Jesus falou isso? No poço. Samaritana. A mulher samaritana. Ela é considerada o quê? Gentia. Samaritanos são judeus misturados, casados com pessoas de outras nações. Foram rejeitados pelos judeus puros, vamos dizer assim, naquela época. Da onde vem a salvação? Dos judeus. Quem que morreu por nós? Jesus. O judeu. O judeu. Não é? Como diz as escrituras, eu não vou lembrar certinho a passagem, mas a escritura fala assim, e aí as pessoas virão, 10 pegarão do manto do judeu. Quem é o judeu? Jesus. Então Atos mostra ali, Deus cumprindo Joel, Aleluia. Aleluia. 28. Aleluia.
toda Toda língua. língua, aleluia. Toda derramarei do meu espírito sobre toda a Aleluia. Glória a Deus. Glória E aí ao o Espírito Santo Senhor. desce ali, se manifesta. O Espírito Santo vinha esporadicamente sobre o profeta, sobre o rei, mas agora não, sobre toda Aleluia. E o que acontece? Ali tinha pessoas de todas as nações, porque era uma festa, hoje não tem tempo, mas uma festa de peregrinação, eles tinham que estar lá. Então os judeus que estavam em outras nações estavam ali. E pessoas de outras nações que acreditavam no Deus de Israel também estavam ali. Aleluia. Aleluia. Ué, o que esse povo está falando? Está falando da minha língua materna, da língua lá, da minha nação. Eu estou ouvindo, eu estou entendendo o que ele está falando. O que é isso? O que é? Eles estão bêbados? O que está acontecendo? O que está acontecendo esse povo aí? Deu para entender lá no Sinai. Eles entenderam, cada um na sua língua. Mas ali, dali, as Aleluia. nações já ouviram ali. Por isso que também é chamada de festa de colheitas de almas. Aleluia. Aleluia. Porque dali 8.000 pessoas entregaram as suas vidas a Jesus com 2 pregações de Pedro. Glória a Deus. E aí, imagina, essas pessoas foram batizadas nas águas, foram batizadas no Espírito Santo e foram para as suas nações. Aleluia. Aleluia. De Sião sairá a minha. Aleluia. Glória a Deus. Então essa é a comparação do Sinai e de Sião. Glória a Deus. E de Sião saiu a palavra e chegou aqui. Obrigado. Aleluia. Irmãos, eu sempre temia Deus. Mas no dia que eu entendi quem era Jesus, eu me batizei nas águas sem demora. E sabe qual foi a minha segunda busca, vamos dizer assim, que daí você vai aprendendo, né? Foi o batismo com o Espírito Santo. Eu nunca fui uma pessoa que fiz muitas coisas muito fora, assim, né? Muito graves, né? Mas eu desejava tanto o Espírito Santo que ele começou a falar comigo coisas que ele não queria que eu fizesse. Até coisas que ele não queria que eu usasse. Mas eu não era muito assim fora da casinha, né? Sabe? Eu só não fazia nada graves, vamos dizer assim. Pecado todo mundo comete. Mas não era fora, tem pessoas que cometeram coisas gravíssimas, faziam coisas gravíssimas. Não, mas aí eu comecei a buscar. E foi uma busca, mas uma busca que doía a alma, de tanto que eu desejava. Eu lembro muito bem que antes do batismo, a pastora dele foi batizada, assim, do Espírito Santo do meu lado. Está de pé, orando no culto, do meu lado. Eu olhei assim, eu também quero, Senhor. Mas o meu demorou mais tempo. Não foi tanto tempo. Foram 4 meses de busca incansável. E ele foi tratando, falou, isso aqui eu não quero sim. Coisas, aparentemente, se eu for falar, coisas simples, uma roupa, um lugar, nada, fosse assim, um pecado, nada, coisas que ele foi falando comigo. E eu fui entendendo. E eu lembro que eu estava no acampamento de jovens, em Rancharia, foi no dia 1º de março de 1992, aniversário da Lorena, né? A Lorena nasceu esse dia. 1º de março de 1992. Eu lembro que eu estava à frente, até o pastor Tércio que orou por mim. Pastor Tércio, ele é o pai do Theo Rúbia, cantor Theo Rúbia. Ele pôs a mão na minha cabeça
E eu fazia assim que eu queria falar, e o pulmão na minha garganta parece que não vinha, parece que eu não conseguia, parece que alguma coisa. De repente, irmãos, comecei a falar em línguas, fui cheio do Espírito Santo. Aleluia. E foi uma coisa tão assim, avassaladora na minha vida. Aleluia. Foi algo tão assim, para mim, é difícil até falar, expressar o que eu senti, o que eu vivi naquele momento. Foi tão forte. Foi tão forte. E até hoje eu agradeço o Espírito Santo. Irmãos, às vezes a gente faz o que não deve, fala o que não deve. Mas a gente precisa manter a presença do Espírito Santo. Aleluia. Porque um dia a palavra saiu de Sião, chegou até nós. Aleluia. E essa palavra é que nos ensina acerca do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E é Ele que trata conosco. E se eu falar para você que Ele continua tratando comigo até hoje, Aleluia. Aleluia. às vezes a gente dá uma... Ele dá... Porque a carne da gente, às vezes, ela... alvoroça. Aí Ele fala conosco. E o Espírito Santo, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolador. Aleluia, Nós aprendemos aleluia. essa semana. Ele é o advogado. Glória. Ele cuida a Deus. de nós. Ele nos convence do pecado, do juízo e da morte. Aleluia. Ele convence a nossa vida, Ele trata conosco, Ele muda a nossa história. É Aleluia. o Espírito Santo. Então, eu não vi línguas, eu não vi fogo, mas eu senti Aleluia. fogo e falei línguas. Glória ao Senhor. Então, se você já fala, valorize o que você tem. Se você ainda não fala, busque, porque Ele não quer ficar do lado de fora da nossa vida. Ele quer ficar dentro. Ele quer ministrar o nosso coração. Aleluia. Ele quer tratar conosco. E é Ele que nos mostra que nós fomos adotados. Abra comigo Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Lá para frente do Gálatas, vamos lá. Capítulo 3, versículo 28. Você está prestando atenção que está chovendo? Amém. E é por causa da festa. Você tem noção disso? Então não reclame da chuva. Gálatas 2, capítulo 1, diz assim. Então, espera só um minutinho. 3, 28, né? Deixa eu conferir aqui. 3, 28, desculpa. Falei uma coisa e estava lendo outra. Desculpa. 3, 28. Porque todos sois filhos de Deus pela fé. Estou lendo 26, tá? Pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Já não há judeu, nem grego, não há também escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros segundo a Promessa. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele nos ajuda. Ele mostra que nós temos podemos partilhar a mesma fé com os judeus. Aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Então, em Pentecostes, o Senhor cumpre a sua profecia. E de lá, Ele mostra a sua palavra. Amém? Amém. Quero falar um pouquinho sobre a alma. Deixa eu só abrir aqui certinho. A alma, lembra que eu falei? Por quê? Então, o tabernáculo, ele era dividido em 3 partes. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O átrio
representa a Páscoa, a cura do corpo, ali onde era feito o sacrifício. Por isso que Jesus morreu como Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro Pascal. A sua morte, ele levou sobre si nossos pecados, nossas doenças, nossas enfermidades, pelas suas feridas fomos sarados. O átrio é o pátio, lado de fora. Se fosse aqui na igreja, seria lá aquele parte de fora ali da igreja. E o lugar santo seria aqui onde você está, o lugar santíssimo atrás da cortina. Né? E aqui representa a cura da alma. E nesse lugar era um lugar que tinha a menorá, tinha o pão da propiciação no mão, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas rapidamente, que fala assim, a propiciação, que fala sobre os pães da face. Quando eram 2 pães, ficavam 12 pães que ficavam ali. E eles faziam a fornalha, né, dos pães, os sacerdotes. E às vezes aqueles pães saíam com o rosto de um homem, ou às vezes saíam com o rosto de um leão. Isso eram coisas sobrenaturais. E esse pão tinha que ficar ali continuamente, né? Tinha que se fazer esse pão. E ele durava todo o período até a próxima fornalha. E era um pão redondo, e ele saía dessa forma, conforme Deus quisesse falar com o povo. Olha que interessante. Aleluia. Irmãos, é muita coisa assim que Deus fazia que a gente nem imagina, né? Então, esses 12 pães significavam um alimento que Deus traria provisão para o povo, também hoje, consequentemente hoje para a igreja, o alimento, a provisão do Senhor, a presença dele através disso. Então, a palavra do Eterno manifesta ali, traz cura para a nossa alma. Então, nesse tempo, o Senhor quer curar a alma, quer curar as emoções, quer mudar as situações. Ali também tinha um incenso, menorá, a mesa dos pães e o incenso. E o incenso é aquilo que nós também colocamos diante do Senhor. Veja, a menorá, ela fala que a palavra de Deus, que é liberada para nós, traz para nós unção, a luz, a manifestação da luz. Então é a plenitude da unção, da revelação do Senhor em nossas vidas, que pode curar. Cura de trauma, cura de mágoa, ressentimento, dores na alma, tudo aquilo que possamos passar, decepções, rejeição, fragilidades da nossa alma que sofremos. Esse é o período que Deus sara. Porque quem desce? O Espírito Santo. Quem manifesta? O Espírito Santo. Amém. Não é? Ele traz essa revelação para cada um de nós. E o altar do incenso fala que é o cheiro suave que sobe diante de Deus, a nossa vida que sobe diante do Senhor. É feito com várias propriedades que não é o caso falar agora. Então, Deus quer sarar a nossa alma. Deus ministra o nosso coração. Se você recebeu a palavra, você recebeu a unção. Se você recebeu a unção, você recebeu o Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo, Ele trata, Ele cura, Ele restaura, Ele restaura. Também é uma festa de restituição. Então é importante você ler Joel, que fala sobre os gafanhotos. Eu não vou citar isso agora porque é bastante extenso, mas leia também o livro de Joel, que é um livro que fala também sobre essa restituição nesse tempo. Amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós. Glória é mais a um Deus. estudo do que uma ministração de uma palavra revelada, mas um estudo mesmo. Estudo do Senhor. Amém? Amém. Feche os teus olhinhos, coloca a sua vida, se quiser ficar de pé, coloca a sua vida diante do Senhor e fala para Ele falar com você, ministrar o seu coração, tratar com você. Tratar com você a sua alma, coisas que você acha que precisa ser curado na sua alma em algumas situações. Quem não precisa? Eu preciso. Tem áreas da minha vida, da alma, eu falo, Senhor,
ajuda aqui, cura ali, liberta ali, tira, coloca. Ah, quem não precisa? Eu preciso. Se eu não precisar, ora só por mim. Quem não precisa, né? Então pede para Deus tratar com a sua alma, curar suas feridas, os mágoas, ressentimentos, decepções, frustrações, não é verdade? Fracassos que às vezes a gente passa em algumas áreas, dores, coisas que fizeram, coisas que também a gente fez, né? Que as atitudes erradas, palavras erradas que a gente fez, que também a alma fica fragilizada. Pede para Ele. E também pede para o Espírito Santo. Lembrando que a palavra saiu de Sião. A palavra saiu do Sinai, saiu de Sião, chegou até você. Então, essa é uma festa das dádivas da Torá, as dádivas da palavra que foi entregue. Será que o Espírito Santo perdeu o poder? Não. Ao longo de centenas e centenas de anos. Deus desceu no Sinai há 3.300 anos atrás. Será que só tinha poder para aquele povo? O Espírito Santo desceu lá em Israel, em Jerusalém, há mais de 2.000 anos. Será que só tinha poder para eles? Não. Será que o fogo era só naquela época? Eu posso te assegurar que não. Aleluia! Mas será que o Espírito Santo, quando eu fui batizada, foi só naquela época e já acabou o poder, 34 anos se passou, e aí acabou o foguinho, era só um foguinho, era só uma brasinha. Não. Eu posso te atestar que não. Então fala com Ele. Deixa Ele te conduzir. Eu quero chamar você para orar todos os dias, pelo menos 1 hora, todos os dias em línguas. Se você ainda não fala, ore. Durante o período do seu dia, todo dia precisa orar. E peça. Busque. Seja persistente, perseverante, até ser cheio do Espírito Santo. E aí Ele vai te conduzir a coisas extraordinárias, poderosas. Espírito Santo amado, eu peço que o Senhor visite cada um dos teus filhos que aqui estão, aqueles que não puderam vir, que o Senhor visite cada um onde eles estão. Que o Senhor venha curar, venha libertar, venha sarar, venha trocar por cada vida, Espírito Santo. O Senhor só, o Senhor pode vencer, como a tua palavra diz, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então vem, cura a alma, Senhor, que está muitas vezes fragilizada por questões e que impede o seu manifestar. Trata almas que estão em cadeias, almas que estão presas por questões familiares, por questões conjugais, por questões financeiras. Liberta essa alma que está presa por engano, por mentira. Liberta essa alma que não se decide e que não se abre para a sua manifestação. Liberta
tua casa, de se afastar, de entregar coisas que não é para entregar. Tira do coração e vem com fogo, fogo do teu espírito. Sopra o fogo, fogo. Receba, sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Passe a falar em novas línguas, segundo o Espírito Santo considera você. Você que já é batizado, seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Que a frieza espiritual saia. Que a amargura saia. Que a mágoa saia. Seja batizado, seja renovado. Que o Espírito Santo manifeste em você com fogo, com poder. Fale em línguas, você que já é batizado. Você que não é, fale em nome de Jesus. Sejam revestidos do poder, do fogo do Espírito Santo. Fogo, fogo, mais fogo, mais glória, mais presença, mais presença, mais fogo, mais glória, 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 glória. Renovo, 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 renovo. Mais, 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 mais. Mais glória, ele cantará. Recebam, recebam, recebam em nome de Jesus. Fogo no teu coração, fogo na tua alma.